Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Moira! Olá, Vânia, tudo bem? Friozinho, como é que tá? Já acendeu a lareira? Já tô aqui procurando meu remédio de alergia. Cadê o marshmallow? O marshmallow, né? Eu ainda tô na fase do remédio de alergia antes de chegar no chocolate quente, né? Ai, Assim, o delícia. remédio de alergia que eu achei venceu em 2021. Eu acho melhor não tomar. Acho melhor. Não. Menina, esse negócio de chocolate quente, faz tempo que não entra chocolate na minha casa. Ai, Olha, que isso falado por alcoólatra. Existe ex-alcoólatra como não eu existe acho que não. ex-alcoólatra? Acho que não. Ó, é mais fácil eu não entrar na minha casa do que o chocolate não entrar. Faz tempo, cara, que eu não tenho nada de pó de chocolate para fazer bebida nem bolo. Ah, Parabéns mas para mim. ó, um cafezinho, um chá quentinho também tem seu valor. Oi, como? Mas e aí, mulher, o que é que a gente vai falar hoje? O que é que você Então, está Vânia, assim se coçando de alergia para falar? estou me coçando. Faz um tempo que eu tento seduzir Vânia a falar disso. É Hum. um assunto espinhoso, Oh. mas primeiro que a gente está aqui para fazer sincericídio mesmo, né? Uhum. Segundo, assim, Vânia, me incomoda demais esse negócio do elenco POC, People of Color. Hum. Não exatamente por ser, como é que é, diversidade no elenco, elenco diverso, sei lá, Hum. enfim, do jeito que você quiser chamar. Mas especificamente mudar a história para caber pessoas de etnias diferentes. Hum. Isso me incomoda demais. Isso me dá assim um curto-circuito no cérebro. Eu não consigo me concentrar na história. Hum. Por exemplo, esse Bridgerton é uma obra do século XXI, né? Uhum. É uma obra que não tem Não, valor século de XX, né? pesquisa. Ele é do Agora que eu perdi. 20? Eu acho que ele já é do 21. Ele, Ele ele, já era do 21, ele tem mais de depois da... 23 anos de lançado? Não, ih, menina, agora me deu um tilt. Você tá com o computador ligado? Tô. Deixa eu ver Então aqui. vê aí, agora me deu. Para mim era do É, século passado. Olha só que coisa não, chique, século é, passado. pois é. Não, é porque a gente faz pesquisa, por isso que a gente sabe. Não, É, realmente me deu. menina, não, ele é de 2019. Ah, tá. Será? Não, não, peraí. 19 Brasil ou lá fora? Tem que ver No o coisa lá fora. Avon Books. Ah, não, peraí, 2000. isso é dentro da Amazon, desculpa. Ele Peraí. é de 2000, 5 de janeiro de 2000. Opa, então ele começou no século passado, porque 2000 ainda não é 20? Começa 21 em Na 2001, não é? verdade, se ele é de janeiro, ele foi escrito antes, né? Exatamente, finalzinho dos Então, anos 90. Então ele é. começou no século Então, 20 isso eu tô e foi, falando o exato. do que eu, né? Que foi o Exatamente, primeiro. Não foi o sei se foi o primeiro. primeiro a ser publicado, mas enfim. Da Ele, série, sim, é. Eu não dela. assisti a série, eu li o Hum. livro. A gente já Uhum. falou aqui, eu acho que deles. Já, É, já. Na primeira do Shawn da Land, a gente falou a gente bastante falou, né? deles. E eu li o livro e depois eu vi a série. Eu tive muita dificuldade de me concentrar. Não Uhum. exatamente porque eu sou pateta, é porque pelo Duque Negro. E é Que, um por Duque sinal, é Negro. gato. Vamos abrir um parênteses. Aquela cena da colher.
É, Quem não não, ele é sonhou com aquela gato. cena? Tão gato, por que ele tem que ser humilhado ali? Eu interpreto isso como uma humilhação, sabe? Porque, olha só, Hum, é uma obra de ficção sem valor de pesquisa histórica, né? É certo? uma obra de Aham, entretenimento, não é uma obra de documentário. certo. Então, por que não se criou uma história daquele maravilhoso Duque Negro? Não ele, o pai dele, entendeu? Pô, o cara foi fodaço na guerra de não sei da onde, e o rei deu um título de duque a ele. Ou ele Hum, foi fodaço há 200 anos antes daquilo e vem uma dinastia de negros que a sociedade tem que engolir. Seria muito bacana demais hum, isso. Mas não, chega lá e coloca o cara negro e todo mundo é cego ou todo mundo é demente que não percebe aquilo. E aí existe uma coisa que diz até que é colorblind cast, né? Que é realmente hum, uma coisa. Colorblind pra gente seria daltônico. Mas, hum, enfim, é uma coisa de você não ver cor. Mas não faz ok. sentido historicamente para estar na Inglaterra de 1810, aquilo não faz sentido. Então, eu, pessoalmente, tive uma dificuldade incrível de me concentrar na história. Porque Uhum, toda hora eu falava assim, uai, mas isso tá esquisito. Uai, fora que tem umas pessoas de salto alto, né? De escarpante de salto alto. Sério, mas enfim. foi. É, eu ficava voltando, aí aparecia aquela rainha, e aí aparecia aquela lady não sei quem, que é meio madrinha do cara, né? É Danbury, Lady O Danbury. cara, Uhum, ninguém tem pai, só tem mãe. Me deixou muito desconfortável, de forma que eu me desquitei dessa série toda, entendeu? Para uhum, mim é muito chato de ver. E aí, uhum, Vânia, por fim, eu te pedi pra gente falar disso, porque eu acabei de ver por acaso esse final de semana duas séries do HBO. ok. É, uma é até assim, se passa no passado na virada de 70 para 80, Hum, que é Amor e Morte, com aquela Olsen que fez a WandaVision, é a sei. Olsen mais velha, né? Que é um Uhum. caso real Mais de. velha não, ela na verdade ela é a caçula. É a caçula? Achei que ela fosse Ela a mais é, velha. ela é a As maior gêmeas são as mais Exato, velhas. Então, exato. é com ela, é uma coisa, é uma série, um fato real. Eu não sabia Hum, do desfecho, então não vou nem falar o desfecho, porque é muito chocante. E uhum, é verdade, assim. E também Succession, que foi uma coisa que é uma série até antiga já, que a gente hum, nunca tinha visto, mas aí uns amigos falaram, a gente começou a ver, a gente deu sorte de ver quando ela estava acabando. Então, a gente uhum, meio que maratonou em 2 semanas, sabe? certo. E Uhum, aí, quando eu acabei de ver, porque eu acabei de ver quase no mesmo dia, assim, e aí eu fiquei pensando, assim, que apesar de serem duas coisas muito é, as histórias são umas histórias muito desconfortáveis, as hum, duas histórias. Eu não me sentia confusa. E aí eu cheguei à conclusão que é isso. Quando que as pessoas têm a etnia que cabe na história. Quando aparece um negro, é porque você sabe que cabe ali. E em Succession, por exemplo, tem uma personagem que é pica das galáxias, sabe? Quando ela hum, aparece, eu disse, caraca, agora vai tudo pro brejo. No final, que eu, pelo menos, descobri que ela é indígena de verdade. hum, Por exemplo, o irmão dela, quando aparece, tem até aquelas trancinhas com pena, sabe? uhum, E aí eu falei, caraca, que maravilhoso, porque você tem medo dela, tem ódio, tem desespero com ela, independente dela ser indígena. Isso não é um motivo para ela ser importante na história, entendeu? uhum, certo. E Uhum, aí
É uma situação, Vânia, que me deixa muito, muito incomodada. E Hum. eu descobri, deixa eu só terminar, sabe, né? Só Não, uma coisa, que termina. até Não, vai foi lá. um videozinho que eu te passei, eu tentei que achar ele para botar aqui nos comentários, para quem quiser ver, de um senhorzinho inglês. Você Hum. viu, né, aquele videozinho? Uhum. Ele falando uma coisa que resume muito o que eu penso, que é assim, se você hoje quiser saber como era a era vitoriana, tudo bem, romanceada, mas se você quiser saber os horrores da infância pobre da era vitoriana, você pega Oliver Twist, de Dickens, Uhum. e você vai ter um Uhum. relato ali, tudo bem, romanceado, mas é um relato. Se você Uhum. quiser saber como era a situação de quem era classe média baixa lutando para melhorar de vida no Brasil colônia, você pega José de Alencar em Senhora, que ali é uma situação que está todo mundo agarrado com os dentes. Uhum. E, e, e aí, Vânia, o que que a gente vai deixar para daqui a 200 anos? Que as pessoas vão ler e vão ver essas obras audiovisuais que a gente está deixando, a gente está deixando mentira. A gente está deixando Entendi. Cleópatra preta, a gente está deixando essa tal de Woman King, que eu não sei por que não é rainha. A mulher rei não é rainha, eu não consegui entender até agora por quê. Mas ela também nem era rainha, ela era uma general de, de uma milícia de um ditador, homem sanguinário que fazia o que queria com as mulheres, literalmente. Uhum. No entanto, é um filme enlouquecido que conta uma história fantasiosa dizendo que é verdade. Você tem uma Ana Bolena preta e enorme, uma mulher grande, um mulherão, assim, vistosa pra caralho, negra. Hum. Isso é mentira. Por que não conta a história de uma mulher na corte de Henrique VIII que era negra e era fodona, entendeu? Mas tem que Uhum. usar uma figura história e inventar uma mentira. Essa dissonância cognitiva que me mata. Entendi. Bom, agora advogada do diabo, não sei se eu vou agir assim, mas pelo que eu estou entendendo, vamos fazer um pouquinho de terapia. Deita no divã Sim, aí, Moira. Vamos lá. vamos. É, pelo que você está transmitindo para a gente, para mim, para quem está nos ouvindo, a Uhum, grande questão é a levantação de bandeira. Por uhum, quê? Vamos lá. Como pessoas que trabalham nos bastidores de livros, no meu caso, que sou revisora, tradutora, você que é escritora, faz muita pesquisa. uhum, A Julia Quinn, assim como N autoras que a gente ama, a Sarah McLean, a Lisa Kleypas, a Tessa Dare e so on, né? uhum, Elas, quando elas escrevem os romances de época delas, elas tentam, no máximo, fazer a pesquisa delas para trazer a maior quantidade de realidade daquela época, daquele ano, que elas estão escrevendo. uhum, Então, por mais que tenha aquela mulher à frente do seu tempo, que é uma frase que eu uhum, já até tomei um pouco de ranço, uhum, aquelas mulheres que falam, que pensam, que não querem casar, que querem ser independentes, isso e aquilo, mas o entorno daquela heroína sempre tem as coisas de época, da época certa. uhum. Então, quando Julia Quinn, que foi Mas tudo escreveu bem. os Bridgerton. Eu estou reclamando da série, porque o livro não Não, tem não, essa eu vou chegar lá. esquizofrenia. Não, então eu vou chegar lá. Quando a Julia Quinn escreveu a série, ela fez uma baita pesquisa e a gente já sabe agora que os Bridgertons não foram os primeiros livros que ela escreveu, né? Ela escreveu alguns Uhum, antes, até finalmente culminar nesse sucesso. Ele também uhum, foi um sucesso na época que lançou. Ela botou aquela família, os amigos, os namorados, os enteados, os qualquer coisa que entrasse, tudo uhum, como era a Inglaterra daquele 1800 e alguma coisa, uhum, né? Todo mundo branco. uhum, Bom, os anos se passaram,
fez sucesso, e quando foi para a televisão, através da mão da equipe da Shonda, a gente já está vivendo numa época da levantação de bandeira. Uhum. Então, ela, no caso a Shonda, se aproveitou de uma série já famosa no meio dos romances históricos e fez toda a adaptação. Então, quando eu vejo Bridgerton, e eu também tenho um pouquinho de dificuldade, assim como você, a minha dificuldade não é nem em relação à cor da pele, porque, sinceramente, eu posso ficar incomodada porque o que fez a série livro ser famosa está sendo modificado. É isso que me incomoda. Porque Essa série é cheia de conflitos. Não, ela tem lá umas modernidades, porque assim, é uma autora moderna, escrevendo de uma coisa de 2, 3 séculos atrás, e por mais que ela pesquise, se ela for botar a ferro e a fogo, como acontecia, vai ficar um livro chato. Você, como autora, você reconhece isso, sim, né? Isso também é uma coisa que a gente já fez um podcast aqui. Sim, exatamente. Falando de que são leitoras do século XXI, visitando a realidade do século XIX, né? Exatamente. Então, ela usa o máximo do entorno, das carruagens, das roupas, de perucas ou não e tudo mais, mas, na verdade, o interior da mocinha e do mocinho são muito mais século XX, XXI do que século XVIII, XIX. Bom, isso aí a gente já falou. Então, assim, quando eu vejo um Bridgerton na vida, saber que está colocando uma pessoa de pele escura, seja negro, seja indiano, eu sei que aquilo não é o que acontecia naquela época, e eu sei também que aquilo não é o que está no livro. Eu me incomodo muito mais com outras coisas culturais que estão absolutamente erradas. Mostrando assim que a equipe não teve assim trabalho de fazer. Mas as roupas são maravilhosas. Tá, as roupas até são bonitas, os cenários são maravilhosos, porque isso chama atenção visual para a gente, né? O público atual, ele está viciado em tudo que é visual. Sim, o celular viciou a gente nisso. Viciou a gente em microvídeos de TikTok, Reels, que a gente vai passando o dedinho, porque a gente está recebendo não sei quantas mensagens por segundo. Isso. Então, colorido, espalhafatoso, bonito o cenário, mais chama a nossa atenção. Mas isso não quer dizer que historicamente está certo. O sapato escarpão, a peruca usada quando já não usavam mais peruca, só na apresentação da rainha, né? Aquele cabelo cheio de pena, e às vezes modelo de vestido que era mais armado ou menos armado, isso aí é uma outra coisa. Porque aí a gente entra no que você se incomoda, que acaba que o que é cultural, porque um filme é cultura e ele sobrevive por não sei quantos anos, vai dar a impressão para as futuras gerações que a história ocorreu daquela maneira. Mas isso está ocorrendo não é por uma questão assim divertida, é por uma questão política social. Por quê? Vamos lá pegar um outro exemplo que eu acho que você já viu. Existe um filme de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito? Eu acho que é Orgulho e Preconceito. Com todo o elenco negro que acontece em Atlanta. Que é divertidíssimo. É uma comédia. Você ficou incomodada com esse livro, com esse filme? Não. Olha isso interessante. O roteiro é cringe, mas os personagens não. Sabe por quê? Porque ali
não são negros na Inglaterra de 1820. Mister Darcy não é um milionário negro em 1810. Eles estão numa sociedade de Atlanta, por acaso, ali, enfim. Uhum. Eles não é um gueto, porque não é porque eles são ricos pra caramba, né? Nesse coisa. Mas eles têm um ambiente ali, uma sociedade, porque Orgulho e Preconceito especificamente é uma guerra de sociedade, de classe, né? De de classe alta e classe. classe E ali baixa. eles estão sempre pareados. Uhum. A graça de Orgulho e Preconceito, por isso que tem muita fanfic que é assim, ele é juiz, ela é advogada, ele é médico, ela é enfermeira, porque eles são sempre pareados, né? Certo. Nesse Orgulho e Preconceito Atlanta, eles convivem naquele claustro de sociedade ali. Tanto que eu acho que é a família dele que exige que ele case com uma mulher negra. E ela é filha de pastor daquelas igrejas bacanérrimas que cantam aquelas coisas e tal, não sei o quê. Então, não é uma mentira, é uma adaptação tem baseado, assim, ela é negra de pai negro, de mãe negra, ela não é negra de mãe branca, ou mãe asiática, de olho azul, entendeu? O problema não é a cor do ator, o problema é o negócio fazer sentido. Não, exato, então é da onde eu estou falando. Se de repente tivessem pego a série da Julia Quinn, tá? A Shonda mesmo, que é uma mulher preta, muito famosa, aí famosésima de Grey's Anatomy e não sei quantas, né, outras séries, ela tivesse pego e feito toda a série com todo mundo negro, mesmo que fosse a Inglaterra de 1800 e não sei o quê, não faria mais sentido para você? Eu acho que sim, mas de qualquer forma precisava ser explicado. E esses personagens negros, eu acho que eles são humilhados, eles não são explicados. Os negros, os indianos, tem até uns de olhinho puxado, ou será que é Os aquele Malcolm? orientais. Aquele Malcolm, então, a gente até falou aqui, aquele filme, aquilo é uma esquizofrenia. Não, aquilo ficou estranho, né? É uma garota indiana que é filha de uma asiática, que é primo de um branco, que um cenoura. Nossa, aquilo chega a dar dor de cabeça de acompanhar aquilo. Aquele ficou estranho, Então, concordo. eu acho que talvez, se o Duque e eu fossem todos negros, embarbados, sabe? Porque rico existe em qualquer lugar, Vânia. Dizer que só existe rico na Inglaterra é mentira. Todo lugar tem rico. E nos livros, nessa série da Julia Quinn, todo mundo é rico ali. Ninguém tá ali contando moeda, pelo que eu me lembro. Só aquela garota enjoada daquele livro 3. Ô, menina enjoada. Não, um ou outro ali que aparece, no caso, acho que do livro. Do livro 3 do Benjamin. Benedict. Garota enjoada. Esse livro, então, o plot dele não faz nenhum sentido, né? Ui, dei, nem percebi. Peraí que eu vou dar de novo. Ui, dei, como é que foi? Né? Caraca! Não, eu acho que a grande questão é que, e a gente está vivendo num período muito assim, é essa coisa da levantação de bandeira, o que uns chamam de woke, que outros chamam de lacração, dê o nome que você quiser, mas é forçar a barra em pegar uma coisa que não é maneira e fazer essa mistura, essa miscigenação nesse sentido, como você falou, a asiática, o pai digamos, é russo, né, que é do tipo vermelhão, e a menina sai negra. A filha sai negra. Não dá para entender esse DNA, entendeu? E aí... é um filme, é ficção. Tá, mas uma coisa meio doida, né? A gente que está aqui do lado de cá assistindo, a gente não entende. Não, e na verdade, para mim, tá, não funciona. Eu não vejo. Quando eu percebo que é assim, eu já corto, saio fora. Por quê?
E aí, eu tenho uma coisa minha pessoal, tá? Que eu fico mega puta, que é assim, é sempre sacaneando a história, é sempre apagando as mulheres. Porque Cleópatra foi uma mulher foda. Hum. Foda. Ela comeu ali, Marco Antônio comeu Júlio César, ela perdeu no fim, mas ela comeu e mastigou. É ou não é verdade? Polena, foda! O homem acabou com a igreja. O homem fundou uma religião nova por ela. Mulher foda, pica. É ou não é? Cara, aí você vai e apaga a importância histórica dessa mulher, inventando uma história louca. Essa Cleópatra, não, olha só, porque minha avó me disse que ele era preta, hein? Como é? A minha avó, por exemplo, me dizia as coisas assim, eu não vou nem repetir, porque pega mal, né? E não é porque uma pessoa que você ama te disse uma coisa que é verdade, Vânia. Isso está lá, Netflix, e isso vai ficar por quantos anos? E aí é um outro papo que eu queria puxar aqui, é a longevidade disso. Por quê? Você aceitaria se no início de cada episódio viesse aquele disclaimer do tipo, os fatos aqui não são verdadeiros, Sim, piriri, pororó? sim, Aí já sim. justificava. Mas olha só, no caso específico desse Cleópatra da Netflix, ele se chama documentário. É que nem essa palhaçada de Harry e Meghan, documentário, que só conta mentira. Mas quando você carrega esse título de documentário, já subentende-se que é a verdade documentada. Inclusive, esse negócio do disclaimer, eu me lembro que a família real reclama ainda muito do The Crown, de ter isso. E eu sempre pensei assim, mas que bobeira, porque, né? Óbvio que isso é mentira, mas não é óbvio. É óbvio para mim que eu vivi a época de Diana. Mas quem nunca conheceu Diana vai achar que aquilo é a verdade. Exato, então tem que ter, Vânia, tem que ter. E aí é o negócio da longevidade. Olha só, Dickens dura até hoje, José de Alencar dura até hoje. Quantos anos você acha que vai durar isso aí? Um negócio desse? Você acha que resiste ao tempo? Bom, como é que se diz? A intenção é essa, né? A intenção é essa, porque quando um diretor, um produtor cria uma obra, ele quer que aquela obra viva dele, porque hoje dos atores e o diretor Cecil B. Mayle, que fez O Vento Levou. Pois é. Praticamente todo mundo lá já morreu, todo mundo lembra. Então, assim, a obra vai ultrapassar os seus criadores. Olha o perigo disso. Olha o perigo de daqui a 100 anos alguém fazer um trabalho de escola sobre Rainha Charlotte. Olha, achei aqui um negócio que era chamado Netflix, um negócio antiguíssimo, as pessoas pagavam uma assinatura para ver filme. Que coisa de antigamente. Peraí. Olha, Rainha Charlotte era preta e ela pulava muro e ela gostava de dar todo dia ímpar e eu não sei. Tem que ter um negócio lá escrito dizendo assim, olha, isso aqui é uma obra de ficção, isso não tem valor histórico. Olha só, tem que ter. Aí, olha só, é porque o povo aqui já teve uma pessoa, não sei se era uma Megan Lover que veio aqui, dizer que a gente puxa saco, que a gente, quando a gente falou que não gosta de falar de política, e ela falou, mas tá falando da família real, isso não é política? Não, ignorante, não é política. E aí, mas esse assunto de hoje é um assunto espinhoso, né? Que a gente vai tentar, obviamente, não falar, né, de nada de política, nem vou dizer o que é isso que está acontecendo, né? Mas aí eu só me lembro de 1984. Esse é um dos livros mais pirantes que eu já li.
Eu acho que eu já Uhum. falei aqui que eu levei muito tempo para ler, porque ele me doía muito fundo. Tem um Uhum. amigo que disse assim: não lê. Não lê porque você vai pirar. Especialmente quando chegar na sala 101. Menino, muito antes da sala 101 eu já estava muito pirada. Hum. E uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender era a tal da nova língua, que mudar o nome das coisas toda hora mudava o nome das coisas. E Hum. isso hoje em dia é isso que a gente está passando, né? Porque antes Uhum. era travesti, depois era traveco, depois é transgênero, depois é neomulher, depois é a mulher que não menstrua, a mulher que... Caraca! Toda hora tem um nome novo para a mesma coisa, de modo a te confundir e te constranger, porque você não sabe falar a coisa certa. E Uhum. isso, em 1984, um dos lemas principais é assim: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Exatamente isso que a gente está vivendo, Vânia. A pessoa controla o futuro, está mudando o passado. Está reescrevendo a história, Uhum. de modo que quem vier depois é Hum. aquela charada de volta para o futuro, né? Cada vez que Uhum. ele, do presente, ele vai ao passado e altera alguma coisa, quem vem depois dele já vê completamente É, diferente. é um futuro alternativo que ele estava criando, né? Exato, Essa exato. sua, essa sua, esse seu ponto está me levando a lembrar daquele outro assunto que eu postei em alguns stories, Uhum, que eu sou contra. Aí agora eu também vou dar a minha opinião, tá? Não sei uhum. se é a mesma opinião da Moira, gente, mas quem É, está nos ouvindo, né? porque assim, a gente combinou o assunto, mas não as respostas. Não, não as respostas, e assim, às vezes Moira fala uma coisa que eu não concordo e vice-versa. Então, aqui, beleza. Com relação a você mudar obras clássicas. Uhum, Então, mas naquele do histórico, o autor fulano de tal era racista, porque uhum, ele chamava os pretos de nananã, tá? uhum. Poxa, é feio, é feio. Não importa se está no presente, passado ou futuro. Chamar o preto de nananã é feio. Mas o ponto é o seguinte: a obra, por alguma razão, virou um clássico. Uhum, Ela retrata um período histórico. uhum, Naquele período histórico, a tolerância a esse tipo de comportamento era grande, era. uhum. Então, quando você deleta do livro autor X, que ele chamava o preto de nananã, você está apagando a história. E apagando, Vânia, a luta de quem conseguiu mudar isso. Exatamente. Então, assim, a gente não roubar a estátua, botar fogo em museu, botar fogo em livro, trocar palavras de livro, porque isso é um testemunho das lutas e das conquistas para a nossa Exato. geração e as futuras não repetirem. Gente, isso é muito Exato. sério. Isso é Olha, muito sério. vou te falar, em Senhora, uma das coisas que me deixou mais chocado, porque, né, você vai lá conhecendo os personagens e Fernando, né, Fernando é um merda, né, é um boy lixo, Uhum, mas você uhum, imediatamente se apaixona por ele, não sei o quê, e você vai vendo o quão boy lixo que ele é, quando a mãe dele e as irmãs têm que costurar a noite inteira a luz de vela para pagar os charutos que ele fuma. E elas só não passam fome porque elas alugam uma das escravas. Elas têm duas escravas, elas alugam uma para ter algum dinheiro e a outra fica com elas. uhum, E eu fiquei tão chocada, primeiro por ler isso uhum. como uma verdade nua e crua.
Do que ali, acontecia naquela época, do que né? acontecia. E depois, a profundidade que isso dá na falta de caráter de Fernando. Porque ele permite uma coisa dessa dentro da Nossa, casa dele, só de para você ele falar, viver. eu tô arrepiada, só de você Não falar, é? caraca. Ui, Porque se você tira isso, Fernando deixa de ser o boy lixo que ele é. Aí ele passa a ser um playboyzinho. tadinho, né? Um playboyzinho que deu azar na vida, então ele tá passando por uma situação ruim financeira e aí precisa casar com uma pica. Oh, Exato. coitadinho. Ainda bem que Não. ela é pica também, né? E dá uma Eu, go rabeira eu dele. gosto dele por causa dela, Ah, entendeu? ela é Não é por causa foda, ela dele. é Eu gosto foda. dela. Mas, Ela é assim, foda. esse ponto do... Como também já aconteceu, por exemplo, com Monteiro Lobato, de Uhum. execrarem a coisa dele porque a Emília tratava mal a tia Anastácia. Gente, É, quando ele escreveu esse livro, nem lembro, tá? Eu nem sei o ano que saiu a primeira vez. vamos Se ver Moira aqui. puder ver aí, tudo bem. O Sítio do Vamos ver. Pica-Pau Amarelo. Eu Uhum. conheci o sítio, porque aí vamos dedurar a idade, né? Eu Ah, conheci o Cid quando ele foi para aquele programa da Rede Globo, da primeira vez mesmo, tá? Com a sim, primeira da primeira vez. Narizinho, o primeiro Pedrinho, a É primeira Emília. 1920. Olha 1920, só, 100 anos. caraca, caraca. Então, assim, quando a Sim. primeira Emília era Dirce Migliaccio, que Ai, era uma nossa, como Emília, era bom aquilo. E entendeu? aquilo, e aquilo tinha pesquisa histórica muito legal, Muito, muito. né? E A detalhe, mitologia grega e romana era nossa, maravilhoso. Minotauro, o Ah, reino é das águas muito bom. claras, Ai, que que o delícia. príncipe, né, o príncipe se apaixonava pela Narizinho. Gente, eu, como Narizinho. criança, eu não lembro de ter nenhuma coisa racista quando foi para Globo. E Não. hoje em dia, para mim, Globo é lixo, tudo bem, mas naquela época eu assisti. E eu É. lembro que tinha vários episódios que as crianças, o Visconde não, mas a Emília, viviam dando beijo na tia Anastácia. Olha só, o problema específico da Emília era contra a autoridade. A autoridade branca, preta, verde da Cuca, ela nunca aceitou a Nunca, autoridade. nunca, nunca, Não é? né? Mesmo É quando ela verdade. precisava fazer uma tramóia com a Cuca, ela não aceitava receber ordem, Não, não, né? exatamente. E você sabe que você estava falando, você falou do príncipe das águas claras, eu me lembrei que eu pessoalmente sempre me identifiquei mais com a Emília do que com a Narizinho, porque a Também. Narizinho tinha cabelo enroladinho e curto. E o meu cabelo nunca foi liso. Meu cabelo sempre precisou de um secador, só que eu era criança, eu não sabia disso. Então eu preferia muito mais a Emília do que a Narizinho. E a Narizinho tinha cabelo normal, cabelo afro, cabelo Era um cabelo. caracolado, cabelo de onda, também é uma nova língua que a gente não sabe como a gente pode fazer. Outro dia me reclamaram comigo porque eu falei cabelo ruim. Cabelo ruim mesmo, como era o meu, entendeu? Né? Porque agora toda vez que eu lavo, eu seco, e aí ele fica Não, bacaninha. o meu caso com a Narizinho nem era o cabelo, porque eu achava aquela garota, a Rosana Garcia, se eu não me engano o nome Rosana dela, Garcia, isso ela aí. era uma gracinha. Mas eu gostava como é que se diz? Do jeito da Emília ser, aquele Ah, jeito de sim. as pessoas, É, entendeu? ela ela é desafiadora, não, ela é Uhum. atrevida, né? Tinha até a música, né? Exatamente, exatamente, atrevida, essa é a melhor palavra. Atrevida. Então, assim, quando a Globo fez todo o processo histórico e transformou aquilo numa série que ficou não sei quantos anos no ar, uma Uhum, série novela, né? uhum, Não passou em nenhum momento a coisa palavreado mais forte por parte da Emília, falando com a tia Anastácia. Ao não, contrário, eles viviam de beijos e abraços. uhum, Então, o ponto é o seguinte: depois que eu cresci e eu fui ler, aí eu fiquei curiosa, fui ler os livros de Monteiro Lobato, passei essa parte também, qualquer coisa de racismo, batido, porque eu uhum, tinha a imagem dos atores da novela da TV. uhum, uhum. Então eu imaginava todo mundo com aqueles rostos.
E hoje em dia, que eu já estou mais velha, eu pegando Monteiro Lobato para ler, eu já vou ver a coisa histórica. Naquela época se falava assim. Eu não Isso aí. vou falar mal dele, porque ele escreveu uma coisa, como você falou, em 1920, cara. Mas aí que está o valor histórico disso, inclusive de pesquisa, entendeu? Exatamente, exatamente. Olha, um outro autor também que escreve, dizem, né, que ele era tremendamente racista, foi aquele autor que só escrevia coisa de terror, que era... Ai, meu Stephen Deus, King. Não era o Não? Stephen King, o Lovecraft, que Ah, tá. escreveu sobre o Cthulhu, né? Que é aquele polvo imenso, que os semideuses e não sei o quê. Você vendo o histórico de vida do Lovecraft, diziam que ele era tremendo. Inclusive, ele botava isso nos livros dele, em alguns personagens, né? Porque ele escreveu não sei quantos contos. Gente, é uma coisa daquela época. Daquela época. Então, você vai ver a biografia do autor, você entende, bom, o autor era ou não racista, tá? O fato dele ser racista não vai me transformar em racista. Já começa por aí. Eu tenho muita personalidade para não ser uma Maria, vai com as outras. Exato. Entendeu? Então, é você não apagar a história para você entender que aquilo era feio, era ruim e não pode ser repetido. Mas se você apaga da história, você tira a referência. Então, como você falou, toda a luta do negro, a luta da mulher, a luta de qualquer coisa, quando chegar daqui 100, 200 anos, eles não vão ter essa referência. Não, Então, a sensação que eu tenho é que a gente está regredindo. será que não vai ter? Batendo na madeira aqui, ó. Mas será que não vai ter, daqui a 100 anos, um novo Hitler querendo matar judeu? Não vai ter um novo Hitler querendo matar negro? Ou querendo escravizar negro? Se a gente não tiver essa referência de agora, gente, daqui a 100, 200 anos, a história vai se repetir. Esse é meu medo. Então, eu até já falei no meu podcast, fiz um post enorme lá com referências, tudo, falando isso. As pessoas são enganadas, mas elas não se importam. Especificamente nesse caso desse Rainha Charlotte, várias pessoas vieram me perguntar: você viu? Eu falei: não vi, mas eu adorei. Quando você vai ver para fazer um podcast? Olha só, se a Vânia quiser fazer o podcast, a gente vai fazer, mas eu não vou ver, porque eu não curto esse elenco POC. Eu não consigo. Não, então, eu não vou ver por causa do final. Então a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Eu não vou por causa do final, gente. Eu quero final feliz. Eu vou te falar, eu não consigo. Já tem, assim, uma coisa, mas também é uma coisa, 2 livros do Bridgerton que se passa na era da regência, mas não fala do regente. Em nenhum momento cita o príncipe regente. Ok. Eu acredito que isso seja influência de Jane Austen, que apagou o homem da realidade dela. Tudo bem que ela não falava da aristocracia, né? Tinham pouquíssimos títulos na obra dela, dá para contar nos dedos da mão, assim, de tudo, mas ela odiava o homem, a famosa história que ela teve que dedicar Emma a ele, e ela fez por ranço, né? Porque não tinha como não fazer. Então, e aí agora você fala da mãe, mas não fala do filho. Será que agora então ele vai aparecer nas próximas histórias? Assim, eu acho que eles meio que queria dizer que eles se enrolaram, mas eles estão no foda-se, né? Eles fazem qualquer coisa, contam qualquer história e todo mundo engole. E aí que eu quero te falar isso, você é enganado. Porque você sabe que Cleópatra não é preta, você sabe que Ana Bolena não foi preta. Se você tiver 2 gotas de curiosidade, você vai procurar essa mulher
e vai descobrir a verdade cruelíssima para as mulheres nesse reino, que era um reino que vivia da escravidão de negros, era um reino que trucidava as mulheres, e aí mas você não vai, sabe por quê? Você só quer se divertir. Ah, mas essa rainha Charlotte é tão bonito, tem sexo todo dia, ímpar. Ai, mas o Bridgerton é tão bonito, aquela mulher indiana, com aquele rapaz obviamente gay, mas eu finjo que ele é pegador e eu finjo que eu tenho tesão por aquele cara, e é tão bonito. Eu só quero me divertir, é só bonito. Isso vai ficar para a história. Então, daqui a 100 anos, vai ter uma pesquisa da 4ª série que vai dizer isso aí. Que a viscondesa era indiana, que a rainha era negra, né? E essa será a nova verdade. Aí a gente vai ter que parar e pensar: será que a população quer ser instruída? Então também tem isso, né, Moira? Olha, essa semana, assim, só um parênteses, assim, engraçado, porque a gente vive muito isso, porque a gente fala muito de Harry e Meghan, e eles vivem dessa dissonância cognitiva, né? De dizer, ai, eu fui perseguido por táxi, numa cidade que tem farol a cada 3 passos, né? Essa semana saiu uma reportagem no New York Times dizendo que um país africano, Uganda, se não me engano, aprovou uma nova lei de pena de morte para gays. Essa notícia viralizou. Era um tweet que tinha essa manchete: país aprova lei de pena de morte para gay. Basta ser gay que você vai morrer. E o link. Isso viralizou, Vânia, viralizou. Tem jornal aqui do Brasil respeitável, assim, que tem credibilidade repetindo isso. Mas se você tivesse também 2 gotas de curiosidade, clicasse no link e lesse até o 5º parágrafo, você ia descobrir que a pena de morte é para crimes sexuais, especificamente estupro de menores. A lei fala várias coisas e a pena de morte é para crimes sexuais, entendeu? Então é para crimes sexuais, principalmente contra mas a manchete vendeu a notícia. Entendeu? Então aí a situação é essa. Aí o que acontece? Todo mundo fica contra Uganda, faz um levante na internet do tipo #ForUganda, né? Sem ter lido a mensagem. Não, é exatamente isso que eu estou te falando. Até que ponto a população quer ser instruída ou quer ser só divertida, distraída? É Uganda mesmo. Entendeu? O presidente de Uganda assina a lei anti-gay que inclui pena de morte. Então, essa é a manchete. Se você... A minha questão, a gente sempre acaba voltando no Bridgerton, mas também tem a lista do Mr. Malcolm, aquele Persuasão também da Netflix, que a gente fez né? Persuasão, meu Deus. A gente fez um episódio. Se vocês não escutaram, gente, procura aí na nossa 2ª temporada o Persuasão. Eu tô botando os links. Eu tô botando os links aqui. É só você procurar aqui nos links, você vai achar. Então, a minha grande questão é o seguinte, e isso vale para alguns filmes, não vou citar nomes, mas alguns filmes baseados em livros modernos, contemporâneos, que quando você vai ver o filme streaming, está completamente diferente do livro. Então, o meu ranço é o seguinte: se eu gostei do livro, porque a mocinha, ela é baixinha, com cabelo oriçado, não estou falando se é cabelo louro, preto, qualquer coisa, mas um cabelo assim, porque isso era sempre mencionado no livro,
ficava todo oriçado no vento, não sei o quê. Quando eles vão fazer o filme, aí eles botam uma moça completamente diferente, com uma personalidade completamente diferente. Quem era hétero vira gay, quem era preto vira branco, quem era branco vira índio, Uhum. entendeu? Então, assim, e as falas diferentes, você só tem perfume do livro, Uhum. né? Aquele perfume que tu pega no ar assim, opa, esse livro, esse filme Parece, é do livro daquela fulana, mas você parece vai que ver, é não um, é nada. parece que é um clickbait. Isso chama Exato. fanbait, que É, você é que nem você fazer um Jane Austen. Todo mundo que é fã de Jane Austen vai correr para ver. Quando chegar lá, não tem nada a ver. Então, esse que é assim, que me deixa com raiva, né? Que eu fico me sentindo uma palhaça, que perdi meu tempo na frente da televisão para ver um filme hum, que não tem nada a ver, entendeu? uhum, Que não era aquela história daquele livro. uhum, Então, esse é meu ranço, tá? Esse é meu ranço. Se eles querem mudar as etnias por uma questão político-social, uhum, modernoso, isso aí é uma outra discussão. Mas, pelo menos, siga o período, né? Eu estou muito preocupada, eu não sei nem se eu vou ver, com a próxima temporada dessa série. Eu tô. Por Você falando o quê? quê? Do É Bridgerton? do Bridgerton, porque mudaram a personalidade da Penélope de uma tal maneira que eu não consigo mais vê-la como melhor amiga da Heloise. Não consigo. E o Benedict, que é do livro que você não suporta, Hum, pelo jeito ele vai jogar nos dois times. olha isso. Então, E não é olha isso que só, tem de no livro. novo, não tem problema nenhum ter um personagem gay. Não, nenhum, nenhum. Mas por que que tem que pegar um personagem que já existe e É, reescrever o cara só pros fãs da mulher? E olha só, nada contra a Julia Quinn aceitar isso não, tá? Porque ela deve estar recebendo um baú de dinheiro, deve estar vendendo os livros triplicadamente. É meio que não, um acordo com o exatamente. diabo, né? Isso, mas Não, eu acho assim, ela topou, beleza. Então, assim, é o que poderiam ter pego o melhor amigo do Benedict, né? Que uhum, também fosse pintor, que nem ele, um artista e bababá, e que tivesse vivendo esse período, né, da vida dele daquele jeito, porque a gente sabe que naquela época você uhum. ser descoberto Ah, gay era forca, né? era. Isso aí não era bem visto. Então, assim, eu fico triste, sabe? Porque é uma série que super, super amei, e outros livros também. Então, assim, nesse ponto eu fico triste. Agora, o que você está falando no âmbito maior, que é no âmbito do que vai ficar registrado para as nossas futuras gerações, é um tanto quanto preocupante, né? É um tanto Uhum. quanto preocupante, porque a nova geração não sabe sequer procurar uma palavra num dicionário. Não Hum. sabe, não sabe. Nossa, aqui em Tudo, casa é uma guerra para fazer isso. né? Tudo. Não, eu estou falando sério. Ó, gente, o que eu vou falar, que vocês vão ouvir agora, vocês podem até rir, tá? Mas você sabe que a gurizada de hoje em dia não sacou que um dicionário se procura as palavras por ordem alfabética? E olha, é tenso, hein? A ordem alfabética, letra por letra. Você quer Exatamente. persuasão, eu chego no P. P começa com PA, eu quero PE, passa todo o A, Uhum. chega no PE, agora eu quero R. Exa Olha, é difícil, hein? exatamente. Então, a gente está assim, tá sendo as últimas gerações que ainda sabe o que é um dicionário, o que é um Aurélio. Quando você falava assim, pega o É, Aurélio, era sinônimo de dicionário. Se você isso, perguntar para uma criança de 10 anos, pega o Aurélio, ele vai procurar um Aurélio na vizinhança, assim, uma pessoa chamada Aurélio, é isso entendeu? aí, isso Então, aí. assim, tudo que é dela
seja do computador, seja do celular, ou seja da televisão, é lei. Aquele aluninho de daqui a 20, 30, 50 anos, ele não vai saber nem o que é procurar, fazer uma pesquisa num livro. Não, Não acabou. vai saber, entendeu? Se o filme está mastigado, isso já existe, né, Moira? Isso já existe, né? Na época do vestibular, isso é até um pouquinho, não é? Não, né? Eu lembro que na época do vestibular, quando as faculdades te davam uma lista de, sei lá, 10 livros para você ler, a grande maioria não lia. Ia tentar achar algum filme, algum documentário, alguma novela que resumisse a leitura daquele livro. O livro ficar não sei quantos dias lendo um livro chato. Então, olha aí. Aí você vai fazer uma prova, tem 10 livros para ler, você, porra, eu não vou perder esse tempo todo, vou ver uma coisa. Você vai pegar um documentário Netflix. Exatamente. Pronto, tá feito. O estrago tá feito. Ai, gente. E só a título de curiosidade, que ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, na época do meu vestibular, eu fiz para Federal e para PUC. Então, eram 10 livros da Federal e 5 livros da PUC. Credo, você leu os 15? Eu li os 15. Caraca, foda. Eu não me lembro de ter lido, não. Eu acho que eu fui no Information. Nem me lembro quais eram. Mas, eu lembro que foi ontem. Eu tô muito já com muita coisa na cabeça de ontem para hoje. Eu lembro de alguns. E assim, eu li os 15. Eu li os E 15 aí, olha livros. Então. só pra gente terminar aqui, né? Porque a gente tá chegando no tempo e a gente já, eu acho que a gente já conseguiu concluir, né, Vânia? Com essa coisa do vestibular a gente concluiu. Então, só pra te falar, saiu o novo A Pequena Sereia. Pegou um desenho fofo, mega sucesso e transformou num filme. Eu não vi, também não vou ver, mas enfim, ali a sereia é negra. E eu acabei de ver um vídeo maravilhoso de um cara que chama o Pesquisador Histórico. Vou botar aqui, é máximo o vídeo dele. O conto de Hans Christian Andersen diz que ela tem a cor da pele, a pele é suave e tem a mesma cor da folha de uma rosa. Fala rose leaf, não fala rose petal. Então, rose leaf, que pra gente é a mesma coisa, né? Mas então a folha de uma rosa é verde. Mas depois, durante o conto, fala muito que ela tinha braços brancos, pernas brancas, né? Quando a Disney fez o desenho fofo, fez ela ruiva. Certo. Mas aí ele cita não sei quantas lendas de que uma sereia tem toda a cor do mundo. Aí ele cita inclusive a Yara, do nosso folclore. A Yara era como a gente, marrom, cabocla, não sei, né? A Yara não era branca, era? Eu acho que não. Então, no caso aqui, eu não vi o filme, eu achei, morri de rir quando a minha amiga falou que levou a filhinha dela e disse, não, o Eric é branco, mas a mãe dele é negra. Eu falei, como? Não, ele é adotado. Eu falei, caraca, esse povo não parece que nem que fuma uma maconha estragada, como é que fuma umas porra dessas? Não, eu não vi a Pequena Sereia. Bom, faz tempo até que eu não vou ao cinema, né? Mas eu não vi porque eu tenho um problema sério. Falando, quando você cria uma determinada história de um jeito e aquilo fica famoso e você se apaixona, você idealiza aquilo para sempre, né? Fica aquela imagem. Então, de todos os live action que a Disney está fazendo, eu acho que o único até agora que ficou mais parecido com o desenho foi da Bela e a Fera, porque eu acho que até que foi o primeiro. Se fosse hoje em dia, a Bela seria negra. Exatamente, porque olha só, o meu problema não é nem a cor da Ariel,
Sebastian. Eles Sebastião, trocaram a oh minha my lagosta por God. um siri. Não, ele já é um siri, mano. Ele já é um siri. E Eu deixa eu te aquele falar. Não me chame de ignorante. Yara é uma mitologia tupi-guarani, tá? Então ela era indígena. indígena. Marrom, que né, gente? Mas É, enfim. e aí o peixinho, que agora eu esqueci o nome, que também é amigo dela, porque ela tem É 3 amigos, né? Flounder. É o Flounder. pelicano, o pelicano, o peixinho e como é que é a lagosta, né? Que é o Sebastian. O peixinho tem cara de drogado, entendeu? Porque no 3D ali não deu certo, né? A carinha fofa dele. Não, o O pretinho Mulan, ficou uma coisa horrível. gente, eu vi o Mulan, ou pelo menos eu tentei ver. Gente, desculpa quem gostou, tá? Que lixo! Eu achei horrível o Mulan live action. E não é porque não tinha música, não. Entendeu? Porque não tinha a mesma música lá do Era Reflections e. linguado. Ai, Linguado. Ai, sumiu. gente, não. Linguado. Eu não. Aquele Mulan, muito chato, aquele cara muito nhenhenhé. Ai, gente, então assim, ó, esses live action da Disney estão me decepcionando. Eu tô gostando mais dos 2D mesmo, tá? Tô ficando nos Então, desenhos velho. aquele canal que a gente gosta de ver, fala o nome deles, dos irmãos Lingua... Alba. Linguagem geek. Linguagem Geek. Eles estavam fazendo uma campanha, né, assim, para Hum. fazer novos 2D. Eu acho Uhum. que seria muito legal. Pois é, não, eu até gosto, eu curto tipo 3D Toy Story, nossa, eu só não vi, acho que o terceiro, quarto, sei lá, que Uhum, as crianças já estão grandes, não uhum. consegui ver ainda, tá? Porque eu choro feito um bezerro de mamado. É, eu sou dessas, eu sofro. É, Então, assim, eu não consegui ver, tá? Não consegui porque tiraram meu Sebastian e sorry o Sirizinho, tá? Sorry a classe artística dos Ciris, por favor, não fiquem magoados comigo, mas não, tem que ser o Sebastian Lagosta, então não. Tá? Mas o então, que eu queria aproveitar, que eu ia falar e acabei não falando, né? Quando a gente tá. estava falando de toda a coisa da mudança histórica, e você que está ouvindo a gente ainda não conhece o nosso livro Manual do Bom Comportamento para Moças, Uhum, que é um verdadeiro manual do século XIX, de escrito por verdade. uma autora daquela época, Isso. traduzido pela Moira, E revisado por adaptado. mim, É. totalmente adaptado, e dentro tem uma história, né, que aí foi criada uma personagem, tudo para poder exemplificar muitas daquelas regras que existiam naquela época. Gente, é muito legal se você é um estudioso, se você é um histórico de romance de época, se você é um escritor de romance de época, Uhum. ou se você é só um curioso mesmo, tá? Curioso. É É tão bem legal. bonitinho. Ai, mas tem receita de cheirinho de gaveta. É a coisa mais fofa, não é? Tem, É muito tem. lindo. Como é que chama o cheirinho de sachê? Sachê de Sachê. gaveta. Sachê. Então, tem várias regras para o dia a dia das moças, tem receitinhas no final, tem invenções de todo aquele período, né? E tem essa história. Uhum, Tem essa história uhum, com direito a um final bem legalzinho, tá? Então, se você não conhece, está liberado na Amazon, tá? uhum, No, no, uhum. no Kindle Ilimitado, Isso. tá? Lá, escrito pela. Ai, meu Deus, qual é o nome da mulher? Espera, eu estou falando que você é escuro, olha que legal. Florence. Florence Hartley, aí tem a Moira e tem eu, a Vânia, né? Uhum. Se vocês leram, nem que tenha sido um trechinho, comenta aqui, bota aqui nos Porque é o comentários o que manual. vocês acharam. O manual não é para você. Você pode, claro, ler de cabo a rabo, mas é de consulta, né? É muito mais de É consulta. Então, aquele Sebastiana quebra-galho. Você vai no. exatamente, exatamente. Mas o legal é que, como tem essa historinha em alguns capítulos, exemplificando bem as regras, então facilita, né, o Uhum. entendimento, porque não é um livro de amarras, é um livro de conquistas. É um livro Exatamente. de conquista feminina, e isso é interessante a gente deixar.
Uhum. pagar isso. Recado dado. Uhum. Isso aí. Então, Vânia, conseguimos falar, né? Conseguimos. Conseguimos falar o Eu, assunto sem pisar em casca de banana. eu acho legal o pessoal deixar os comentários, né, ali, principalmente no YouTube, Sim, né, o que eles acham disso, se eles gostam, se eles não gostam, se eles acham que podem no futuro, se principalmente. incomoda, né? Exatamente. Simplesmente a pessoa, não, eu estou ali para me divertir, quero passar a hora e não me importo se a pessoa é alta, gorda, baixa, preta, branca, azul. Entendeu? Então, se você acha que está tudo de boa, deixa aqui no comentário para gente saber. Isso. Então Parou? tá, gente. Beijo, até o próximo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.